Os imperadores de Roma. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Falaremos hoje dos imperadores romanos de Emiliano a Floriano. Vamos para o vídeo. A crise do século III, 235 a 284 d.C., foi um período de colapso político, militar e econômico, que ameaçou a própria sobrevivência do Império Romano. Entre 253 e 276 d.C., uma sucessão de imperadores, muitos oriundos do exército, buscou manter a integridade do império, diante de invasões bárbaras, usurpadores internos, crises financeiras e pestes devastadoras. A seguir, um retrato dos imperadores que governaram nesse período, destacando seus feitos, desafios e destinos. 41º, Emiliano, 253. Nome completo: Marcos Aemilius Aemilianus. Dinastia: nenhuma. Governador da Moésia, Emiliano foi aclamado imperador por suas tropas após repelir com sucesso uma invasão dos godos. Sua ascensão marcou mais um exemplo da força política das legiões fronteiriças. Marchou contra o imperador Treboniano Galo, derrotando-o rapidamente. No entanto, seu reinado foi extremamente curto, cerca de 3 meses. Ao saber da aproximação das tropas de Valeriano, outro general com mais apoio militar, seus próprios soldados o assassinaram, temendo um confronto. Emiliano é símbolo da fragilidade da autoridade imperial durante a crise. 42º, Silbanaco, 253. Nome completo: Silbanacus, nome e identidade pouco certos. Dinastia: nenhuma. Silbanaco é um imperador obscuro, cuja existência só foi confirmada por uma moeda descoberta no século XX. Provavelmente tentou usurpar o poder na Gália durante o governo de Emiliano ou de Valeriano. Nada se sabe sobre seu reinado ou morte, e sua pretensão pode ter durado dias ou semanas. É exemplo do quanto o império se fragmentava naquele momento. Dinastia Liciana. 43º, Valeriano, 253 a 260. Nome completo: Públio Licínios Valerianos. Dinastia: Liciniana. Valeriano assumiu o poder com o apoio do Senado e das tropas do Ocidente, dividindo o império com seu filho Galieno, que governaria o Ocidente. Seu foco principal foi o Oriente, onde enfrentou o crescente poder do Império Sassânida. Em 260, numa das maiores humilhações de Roma, foi capturado vivo pelo rei sassânida Shapur I, após negociações frustradas. Passou o resto da vida como prisioneiro, sendo utilizado como propaganda contra Roma. Sua captura teve impacto devastador sobre o moral e a autoridade do império. 44º, Galieno, 253 a 268. Nome completo: Públio Licínios Egnatius Galienos. Dinastia: Liciniana. Inicialmente co-imperador com seu pai, Galieno tornou-se o único governante após o cativeiro de Valeriano. Seu governo foi marcado por inúmeras crises simultâneas, rebeliões militares, invasões bárbaras, godos, francos, alamanos, epidemias, e o surgimento de impérios dissidentes, como o Império das Gálias e o Reino de Palmira. Apesar disso, Galieno implementou reformas importantes, restringiu o comando militar a oficiais de carreira, excluindo senadores, criou um exército móvel de cavalaria, comando de elite, e promoveu talentos militares como Aureliano e Cláudio II. Foi assassinado por oficiais durante um cerco, mas é hoje mais valorizado por suas tentativas de modernização militar e administrativa. 45º, Salonino, 260 a 261. Nome completo: Públio Licínios Cornélios Saloninos. Dinastia: Liciniana. Filho de Galieno, Salonino foi proclamado César e depois Augusto em Colônia, na Germânia, como parte da estratégia de defesa regional. Seu tutor, Silvano, tentou manter a autoridade contra o general Póstumo, que se revoltou e fundou o Império das Gálias. Salonino foi morto por soldados rebeldes após a vitória de Póstumo. Sua breve trajetória mostra como o império se dividia e a autoridade central enfraquecia. Dinastia Ilírica. 46º, Cláudio II, o Gótico, 268 a 270. Nome completo: Marcos Aurelius Cláudius. Dinastia Ilírica. Após o assassinato de Galieno, Cláudio II foi aclamado imperador pelas tropas.
ficou conhecido como o Gótico por sua importante vitória na Batalha de Naísso, atual Sérvia, onde esmagou uma enorme invasão de godos, uma das maiores ameaças ao Império no século III. Iniciou um processo de restauração da autoridade imperial, reconquistando territórios perdidos e estabilizando o exército. Morreu de peste em 270, mas foi muito respeitado e reverenciado pelos sucessores, sendo declarado divinizado, Divus Claudius. 47º, Quintilo, 270. Nome completo: Marcos Aurelius Cláudius Quintilos. Dinastia Ilírica. Irmão de Cláudio II, foi proclamado imperador por parte do exército e pelo Senado após a morte do irmão. No entanto, seu poder foi contestado por Aureliano, outro general com amplo apoio militar. Após breve disputa, Quintilo foi morto ou cometeu suicídio. Seu reinado durou de algumas semanas a 3 meses, refletindo a instabilidade sucessória da época. 48º, Aureliano, 270 a 275. Nome completo: Lúcius Domitius Aurelianus. Dinastia Ilírica. Aureliano é um dos imperadores mais notáveis do período. Com mão firme e talento militar excepcional, reuniu novamente as partes fragmentadas do império. Derrotou os alamanos, os vândalos e os godos, e reconquistou o Império de Palmira no Oriente, e o Império das Gálias no Ocidente, o que lhe valeu o título de Restitutor Orbes, restaurador do mundo. Mandou construir a imponente muralha aureliana em Roma, reorganizou a moeda, com reforma monetária, e promoveu o culto do Sol Invicto, buscando uma unidade religiosa. Apesar de seu sucesso, foi assassinado por oficiais enganados por um secretário corrupto, em 275. 49º, Tácito, 275 a 276. Nome completo: Marcus Claudius Tácitus. Dinastia nenhuma, senatorial. Após a morte de Aureliano, o Senado conseguiu nomear Tácito, um senador de idade avançada, com a esperança de restaurar a autoridade tradicional. Governou brevemente, enfrentando conflitos no Oriente com sucesso parcial. Morreu em circunstâncias incertas, talvez assassinado por soldados, após apenas cerca de 6 meses no poder. Sua morte selou mais uma tentativa frustrada de reequilibrar o poder entre exército e senado. 50º, Floriano, 276. Nome completo: Marcus Annius Florianus. Dinastia nenhuma. Meio-irmão de Tácito, Floriano foi proclamado imperador pelas tropas após a morte do irmão. Enfrentou imediatamente a oposição de Probo, outro general popular. As tropas de Floriano, desgastadas por campanha e clima adverso na Cilícia, o assassinaram após menos de 3 meses de reinado. De Emiliano a Floriano, o Império Romano viveu um verdadeiro turbilhão político. A ascensão e queda de imperadores em períodos extremamente curtos, somados a ameaças internas e externas, criaram um cenário de colapso institucional e ruptura territorial. No entanto, esse ciclo também revelou figuras como Aureliano, cuja força e habilidade militar ofereceram um vislumbre de restauração. Esse período mostra como a legitimidade do trono havia se deslocado quase totalmente para os campos de batalha, e como a capacidade de comando militar superava, em importância, qualquer conexão com o Senado ou tradição. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.